E aí galera, mais uma vez por aqui, fazendo um vídeo para vocês, certo? Esse vídeo que eu vou fazer vai ser falando sobre uma profissão que eu tenho um curso profissionalizante sobre ela. E eu não sei se farei mais, né? Como eu falei, esse canal aqui é para falar um pouco sobre minhas profissões, minhas formações, como eu consigo trabalhar com elas no dia a dia, né? Pôr em prática, né? A profissão que eu vou falar está em alta hoje, principalmente com as inteligências artificiais, e envolve muito isso, né? A profissão, eu me profissionalizei, né, em web design lá no ano de 2015, mais ou menos, 14 para 2015, profissão de web design, me profissionalizei. Sou formado pelo Adobe Illustrator, né, que é Photoshop, o próprio Illustrator, né, Firework, acho que é esse nome, Firework, todos os softwares, todos os aplicativos, né, assim posso melhorar para a explicação da Adobe. Eu tenho PDF, criação de games e tal, eu tenho uma formação para isso, tá? Profissionalizando. E aí, com o passar dos anos, foi evoluindo, né? Passou pelo CS6, pelo CS7, CS8, e aí foi seguindo. E o que aconteceu? Muita gente em lan house, né? Muita gente em lan house começa a mexer com o Photoshop, né? E aí faz para si mesmo transformações em imagens, né? Edições de vídeos, edições de imagens para si mesmo, e ganha dinheiro sem precisar fazer curso, né? Como é uma profissão que não tem regulamentação, né? A profissão de web design e o design gráfico, elas não têm uma regulamentação, assim como manutenção e suporte de informática. Existe a formação, porém não tem uma regulamentação, né? Por isso que existem salários absurdos aí, tanto inferior como superior. A mesma coisa com web design, tanto existe salários como superior ou como inferior. Só que o que eu venho falar para vocês aqui, que é a minha profissão, eu passei muito tempo parado e voltei agora há pouco tempo, né? E ganhei um dinheirinho com ela na época, R$50 hoje, os R$50 de hoje é R$20, né? Mas naquela época R$50 era R$100 hoje, né? E aí eu ganhava editando imagem, né? Criando convites de aniversários e tal, para pessoas anônimas na internet que procuravam. Eu ia lá, recebia o dinheiro, a transferência pelo PayPal na época, eu lembro, né? Tanto que eu comprei uma camisa diretamente dos Estados Unidos pelo PayPal, porque era dinheiro virtual, né? Hoje está também em alta isso, mas naquela época começou tudo com o PayPal. E aí eu fazia esses trabalhos, né? Editava para mim, tem um canal no YouTube mostrando minhas artes. Eu tenho nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu tenho, principalmente no meu Facebook particular, né? O que eu uso para minha família e amigos, não o profissional, que é para diversas pessoas. Eu tenho os meus trabalhos de web design. Eram pequenos, trabalhos rápidos para publicações. Porém, os trabalhos mais complexos eram o que eu dedicava mais tempo, era para ganhar dinheiro, né? E aí, essa profissão acabou que eu fui deixando para trás aos poucos, né? E fui crescendo em outra formação e tal, e fui desenrolando, né? A profissão de web design em si, ela tem que ter a cabeça aberta, né? O web design, o design gráfico tem que ter a cabeça aberta, tem que explodir de imaginação, né? Para fazer o trabalho em si, tá ok? Ele tem que ter
total conhecimento do programa que vai usar, seja ele qual for, né? Tem os próprios, até o Windows tem o seu próprio Photoshop, né? Na época existia já vários softwares de Photoshop que baixava na internet e tinha as versões gratuitas, só que o meu era pago, né? Tanto que eu tenho a chave dele até hoje, desse aplicativo. Não estou usando ele ultimamente, né? Por motivos de horários e tal, mas eu voltei a fazer algumas artes, né? Com a ferramenta que hoje está em alta, né? E é como eu falei, esse canal aqui é para falar sobre minhas profissões, como eu boto em prática, e mostrar para vocês o que é feito, né? O que a profissão traz de bom, o que a profissão traz de ruim, né? E ao meu ponto de vista. E aí, há mais ou menos 2 anos, né, apareceu o boom na internet, a tal da inteligência artificial, que já se vem falando desde a década de 90 sobre isso. Tanto que na década de 80, né, começou o filme Exterminador do Futuro, e é uma inteligência artificial que quer dominar o mundo, né? Acho que é a ArcNet, né? E aí explodiu e alavancou a ideia. Nos anos 2000, né, começou o estudo, né? O Apple Watch, eu não tenho aqui, mas era coisa só de desenhos animados e filmes de ficção científica. O smartphone que a gente tem hoje, né, e outras coisas que a gente tem hoje. E aí apareceu a inteligência artificial, né? E tem muita gente ganhando dinheiro com elas. Como assim? Como é que se ganha dinheiro com a inteligência artificial? Usando ela como ferramenta, né? A inteligência artificial, ela capta os dados da pessoa e usa contra você. Não, mentira. Ela capta os dados das pessoas, lógico, né? Seu e-mail, seu número de celular, se você comprar um pacote, seu cartão de crédito, tá? E aí o que acontece com a inteligência artificial? Que já existia já em smartphone. O meu smartphone escuta o que eu falo. Realmente, a inteligência artificial do smartphone, que você não tem acesso a ela. Hoje você tem, mas na época você não tinha. Ele captava o que você escutava e entregava você nas plataformas, né? Facebook, apareceu uma ruma de anúncio lá de vendas de alguma coisa que você queria comprar, né? Instagram, aparece inúmeras páginas que vendem produtos que você falou, conversou com alguém lá sem nenhuma malícia, sem nada, e a internet e o celular capta o áudio e entrega a você. Isso até hoje. E a inteligência artificial é quem faz isso, tá? Então, ela capta seus dados, né? E entrega a você o que você deseja, né? O que você coloca lá no prompt. O que é o prompt? O prompt nada mais é que um texto escrito que você vai converter em algo. Celulares, computadores, seja ele qual for, existe um prompt de comando, tá? Porém, com palavras criptografadas, né? Aquele negócio de 0 e 1, 0, existe, não é só em Matrix, né? Existe o computador e celular, o sistema operacional, ele é feito dessa forma, tá? Desse jeito, entendeu? Então, ele em si é feito, o prompt é isso, é um texto que você converte em vídeo, em imagem e um sistema operacional. E muita gente está usando essa ferramenta, né, inteligência artificial, para isso. Eu estou usando, né? Inclusive a imagem do perfil do meu canal é de uma inteligência artificial, ela não é 100%, como você pode ver. Ela pegou minha imagem e distorceu o meu rosto, né? Para você ver. E o que eu só pedi para ela é me colocar em um ambiente. E ela pegou e configurou o meu rosto sem eu pedir, né? E aí pedi para refazer outra imagem, e aí ela pegou uma imagem minha. Olha o que ela fez. Ela foi lá nos meus dados das minhas redes sociais, pegou uma foto antiga minha, a qual eu tenho um cabelo grande,
e colocou. E ainda por cima, na época que eu tinha o cabelo tingido, né? E para você ver o poder que a inteligência artificial tem, né, dentro de uma máquina. E segundo a teoria, né, da conspiração, ela vai dominar o mundo. Existem várias inteligências artificiais. As mais fáceis de se usar é o chat GPT, né, que foi a primeira a estourar, boom, né? Depois vem o Gemini do Google, o Copilot do Windows, né, da Microsoft, e existem outras, né, DeepSeek, Cloud, outras. Algumas são de vídeos, umas fazem vídeo, outras só criam imagens, algumas criam imagens e textos, outras criam imagens e textos e vídeos, outras fazem edições, né? Tudo isso ajuda no dia a dia de quem quer trabalhar com web design e design gráfico hoje em dia, né? Tem professores aí que já apareceu até na internet, né? O que se deve fazer com a inteligência artificial nas escolas, né? Crianças, né, estão chegando a ter acesso a essa máquina e usando para fazer atividades, ou seja, o conhecimento dessa criança vai ser só copiar e colar. É difícil combater a evolução digital, é muito difícil, muito difícil. Estão criando regras agora recentes, né, sobre isso, diretrizes. É tanto que antigamente você pegava uma inteligência artificial, pedia para criar um corpo nu, ela criava, né? E hoje já tem as diretrizes, né? Tem as violações, né? Para você ter determinadas ferramentas, você tem que ser maior de 18 anos, você tem que ter um cartão de crédito para colocar lá, né? Para ela liberar aquilo e cobrar de você, entendeu? Então é uma coisa que vai evoluindo, porém as leis vão sendo criadas a partir da evolução dela, né? Como eu falei, talvez eu não faça outro vídeo sobre essa profissão, tá? Só se eu fizer um vídeo ensinando como é que mexe e tal nela, mas porém é muito fácil para quem já é do ramo, para quem tem um conhecimento fácil com a informática. A inteligência artificial é muito fácil de se usar, porém para quem não tem essa proximidade com a máquina, fica difícil, né, usar isso a seu favor. Vai ter dificuldades até pegar o fio, né, o caminho a seguir, vai ter muita dificuldade, entendeu? Então, sabendo escrever tudo direitinho no prompt, você recebe o que está sendo pedido, tá? Vai ter distorções dependendo do que você pedir, porque ela vai entender uma palavra e ela vai ler uma palavra e entender de outra forma a qual você não queria, né? Como eu fiz, eu só coloquei, pegue a minha imagem e coloque em um ambiente tal e tal e tal. E ela pegou e desconfigurou meu rosto. Colocou um rosto que ela acha que era o meu, tá? E acontece. É uma máquina, ela é pensante, né? É um sistema operacional pensante. Porém, ela comete erros, porque ela foi criada pelo homem e o homem comete erros. Para ela chegar à perfeição, o homem tem que chegar à perfeição, né? O algoritmo estuda seu computador, seu celular, por onde você acessar ela, o algoritmo vai estudar você para entregar o que você deseja, tá? Se você pedir que quer uma praia, ele vai lá, capta todas as suas redes sociais para saber quais praias você mais frequenta, ele vai editar uma praia, criar uma praia, né, de acordo com aquilo. Talvez ele bota até uma praia que você já foi de um ponto de vista que você nunca viu, entendeu? Cara, é o poder dessa máquina, desse sistema, é fora do comum, Eu sou entusiasmado, porque eu gosto muito, sou muito chegado à parte da informática, né? Para quem não sabe, quando eu fiz web design, eu criei um jogo no curso, criei um site, né, no curso, na época, e aí eu vi a evolução, eu vi o boom, né, a mudança daquilo que a gente perdia muito tempo fazendo, e agora com pequenas palavras a gente consegue criar algo que vai dar dinheiro. Como eu falei, sabendo usar, sabendo escrever o que quer, você tem o material na mão,
tem o material na mão. Muita gente usa de forma inadequada, isso é normal, de forma inadequada, usa de forma avassaladora, todo dia, constante, sem nenhum fundamento, né? E aí as imagens distorcidas, gente com 4 braços, povo com 2 cabeças, um rosto dentro do outro. Por quê? Porque não sabe usar o prompt nem a ferramenta de forma correta. E ainda posta, porque não consegue corrigir. Vai lá, pede para corrigir, porém a inteligência artificial não consegue corrigir porque não sabe como pedir, né, o software. E aí é errado. Então o que eu tenho que dizer é que vai aos poucos, você que quer trabalhar com isso, vai aos poucos. Tem que ter ideia, não é do zero, tem que ter ideia, tem que saber o que pedir. Se você tiver com a cabeça cheia, para, volta depois, ou então vem amanhã, e aí vai dar certo, né? Pois é, e qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Meu nome é Manuel Gaspar, sou bacharel em administração, sou técnico em eletrotécnica, técnico em manutenção e suporte, profissional de web design, fazendo mais um vídeo para vocês. Valeu, até a próxima. Meu irmão, que bando de carro pra fazer barulho. Caramba, vamos parar de fazer barulho, né? Pra fazer esse vídeo.